A herança civilizatória ocidental, o conjunto de saberes, valores e formas estéticas que moldam o pensamento e a ação do Ocidente, raramente encontra uma síntese tão ampla quanto a que orienta o livro de hoje. Ao propor um vínculo essencial entre o indivíduo contemporâneo e os três pilares da tradição, a filosofia e mitologias gregas, o direito romano e a caridade cristã, o autor vai além da simples cronologia histórica. Realiza uma reapropriação poética do próprio conceito de ocidentalidade. É meu desejo entender a formação do Ocidente, que desde seu florescer acomodou tanta gente, cantar os povos diversos, ora agrupado ou dispersos. Escolho rimas e versos neste trabalho presente. É assim que começa Memórias Ocidentais, de Roberto Silva. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus inimigos, porque o importante é compartilhar. O tema da formação cultural, ou o tema da formação da cultura ocidental, é vasto e explorado por inúmeras leituras. A originalidade de Roberto Silva está na forma e na amplitude temporal de sua abordagem. A ideia de que nossa identidade deriva da fusão desses eixos, a dignidade e a fraternidade da tradição judaica cristã, a razão e a estética gregas e a lógica jurídica romana, é conhecida, mas ganha nova força quando apresentada em verso. O autor busca reviver essa herança e reinscrevê-la no imaginário comum pela via da poesia. A escolha de uma estrutura épica, composta por 10.000 versos heptassílabos, divididos em 2 cantos, transforma Memórias Ocidentais em mais que um exercício didático. Torna uma epopeia pedagógica. O heptassílabo, ritmo tradicional da poesia em língua portuguesa, aproxima o leitor da matéria histórica e da fluidez da narrativa. O verso funciona como um fio condutor que mantém a continuidade entre tempos e culturas. O enredo percorre o mito da criação, a trajetória dos hebreus e a fusão civilizacional que culmina no cristianismo. Passa pela ascensão e queda de Roma, pelas invasões bárbaras e encerra-se com a chegada de Cabral ao Brasil. Essa conclusão não é apenas geográfica, simboliza a transposição da herança ocidental para o novo mundo, onde o Brasil surge como uma nova encarnação dessa memória cultural. A tese central de Roberto Silva, de que o conhecimento das origens é condição para a autoconsciência e para a transmissão dos valores civilizatórios, é apresentada como um compromisso ético e literário. Memórias Ocidentais propõem uma reconstrução identitária diante da fragmentação contemporânea, reafirmando a importância de compreender o legado que nos constitui. Ao unir forma poética e reflexão histórica, Roberto Silva transforma a poesia em instrumento de preservação da memória e de diálogo entre o passado e o presente. A relevância da obra está em reafirmar, no século XXI, o papel da poesia como guardiã da identidade ocidental. Memórias Ocidentais é, assim, uma contribuição essencial para quem investiga as relações entre forma, memória e pensamento no Ocidente. Vamos falar mais um pouco sobre a trajetória de Roberto Silva e sua obra, resultado de 2 décadas de pesquisa e mais de 200 obras consultadas. O livro sintetiza 6 décadas de experiência e pensamento, unindo a prática profissional à reflexão filosófica, teológica e histórica. A confluência entre a atuação de Roberto Silva como consultor e educador digital e sua dedicação à história, mitologia e cristianismo revela uma obra que ultrapassa o caráter autobiográfico, porque tem muito dele aqui nesse livro. Memórias Ocidentais representa a fusão entre o método analítico do mundo empresarial
e a busca intelectual por sentido e legado. A gestação de 20 anos e o rigor bibliográfico demonstram um compromisso com o estudo e a profundidade, em contraste com a produção imediatista da era digital. O livro nasce de um equilíbrio entre ação e contemplação, onde o acúmulo de experiência profissional se transforma em conhecimento sistematizado. A ênfase em história, mitologia e cristianismo organiza o pensamento do autor. A história fornece o registro dos fatos, a mitologia, a dimensão simbólica, e o cristianismo, o eixo interpretativo que conecta o Ocidente às tradições de Jerusalém, Atenas e Roma. Essa tríade sustenta uma leitura cultural do Ocidente que combina análise racional e intuição espiritual. A dimensão familiar, a esposa, Angela Kurt, e os 3 filhos, reforça o caráter ético e pedagógico desse projeto. A família funciona como espaço íntimo onde o autor vivencia os valores que estuda e transmite. O livro é, assim, também um legado. Roberto Silva, aos 60 anos, reúne em Memórias Ocidentais sua experiência como consultor, educador e pensador. O autor propõe um modelo de empreendedorismo intelectual que transforma vivência e erudição em reflexão sobre o sentido da civilização ocidental. Sua obra não é apenas um relato pessoal das suas experiências com as suas leituras, mas um convite à releitura crítica da memória e dos fundamentos do Ocidente. O surgimento de Memórias Ocidentais representa um ponto de reflexão sobre os limites e as possibilidades do gênero memorialístico diante da tradição ocidental. Desde as primeiras páginas, a obra surpreende pela densidade intelectual e pela originalidade formal. O gênero das memórias, em sua forma tradicional, recorre à prosa para narrar e interpretar eventos que se cristalizam na cultura, na religião, na política e na vida pública e privada. O memorialista costuma mediar a experiência individual e o registro histórico. Em Memórias Ocidentais, porém, Roberto Silva rompe com essa convenção. Dotado de vasto repertório histórico, filosófico e literário, o autor poderia ter seguido o caminho da prosa analítica. Ao escolher a poesia, desafia o senso comum acadêmico e propõe uma leitura lírica da história do Ocidente. A opção poética retira o tema do plano explicativo e o eleva à dimensão simbólica, sugerindo que a memória civilizatória não se descreve, canta-se. Essa escolha formal é acompanhada de rigor métrico. Em vez dos versos longos e solenes do decassílabo ou do alexandrino, Silva adota o heptassílabo, a redondilha maior, verso associado à tradição lírica e popular. Camões o utilizou com maestria para expressar leveza e musicalidade, como no célebre Descalça vai a fonte. O heptassílabo, presente nas canções medievais e nos trovadores provençais e portugueses, une técnica, emoção e ritmo. Silva retoma essa tradição não como exercício formalista, mas como reencontro entre forma e sentido. O mérito central da obra, contudo, não está apenas na métrica. Memórias Ocidentais propõe uma leitura abrangente da cultura ocidental, articulando história, mito e filosofia em um arco raro na literatura contemporânea. A narrativa poética atravessa milênios. Do mundo pré-socrático à formação da cristandade, das cruzadas aos descobrimentos, culminando no desembarque português no Brasil. Essa trajetória, construída em versos, mostra que a memória do Ocidente é múltipla, feita de camadas simbólicas e não uma sucessão linear de fatos. A poesia, pela condensação de imagem e pensamento, torna-se o meio adequado para expressar essa complexidade sem cair no excesso histórico. Roberto Silva alia inspiração e técnica, rigor
e lirismo. O resultado é uma meditação sobre a identidade ocidental que ultrapassa o formato das memórias e transforma o conhecimento histórico em experiência estética. A ambição formal reforça o conteúdo. O autor escolhe o heptassílabo, forma breve e exigente, para narrar a vastidão do passado. Essa tensão entre amplitude e concisão gera o impulso poético da obra. No episódio que retrata Menelau e o início da Guerra de Troia, o ritmo marcado pela métrica imprime urgência e coerência ao drama. Roberto Silva escreve assim, abre aspas, Menelau, quando descobre, profere 1000 xingamentos, perde seu porte de nobre, correndo nos aposentos, mas já não tendo saída, quer Troia logo invadida, recorre ao irmão Atrida, expondo seus argumentos. Fecha aspas. O arranjo métrico e rímico sustenta o ritmo da narrativa e organiza a ação. A restrição do verso força a precisão e elimina redundâncias. O resultado é uma cadência que transforma a guerra em movimento sonoro. No canto sobre Sócrates, o mesmo rigor serve à filosofia. Abre aspas. A história do pensamento, Sócrates marca a mudança, pois só naquele momento que outro nível se alcança, a sua filosofia em tudo diferencia, do físico renuncia, e em outra frente ela avança. Fecha aspas. Aqui, a métrica traduz a passagem dos pré-socráticos para o pensamento reflexivo. O ritmo conduz o argumento e a repetição das rimas reforça o sentido de transformação. A forma torna-se raciocínio. Mais um exemplo. No canto sobre a queda de Roma, o ritmo se converte em marcha trágica. Abre aspas. Os godos e visigodos, já fronteiriços de Roma, acharam-se sem acordos. Com este novo idioma, avançam o império adentro, mais abalando seu centro, fazendo-se no epicentro do abalo que leva ao coma. Fecha aspas. As tônicas na segunda e sétima sílaba criam o compasso firme que espelha o avanço das invasões. A metáfora final, o abalo que leva ao coma, condensa o colapso político em imagem de rara eficácia poética. A obra adota ainda recursos explicativos, mapas e referências históricas, sem perder o ritmo narrativo. O gesto de informar o leitor antes da necessidade da informação, antecipando contextos, é estratégia pedagógica que integra forma e conteúdo. Então aqui, além de ser poesia, você tem partes dentro do próprio texto que é explicativo, que vai te ajudando com a leitura. Além de falar que o livro também é todo ilustrado, é um livro todo bonito, com tabelas explicando os anos de governo dos líderes. Então é um livro muito bem feito, é um livro muito bonito, e para você ficar com inveja aí do outro lado da tela, o meu é autografado, tá? Então, Memórias Ocidentais é, assim, um projeto totalizante. Une amplitude histórica e precisão formal. Ao condensar a história do Ocidente em versos regulares, Silva reabilita a métrica como disciplina do pensamento. O heptassílabo impõe ao discurso uma ordem que a prosa muitas vezes dilui, transformando a história em cadência e a filosofia em ritmo. Mais que uma coletânea de memórias, a obra é uma reflexão poética sobre as origens da civilização e o papel da arte como guardiã da memória. Roberto Silva reafirma o poder da poesia como instrumento de autoconhecimento e como forma de compreender, no canto, a própria história do homem ocidental. O livro é dividido em 2 cantos. Então vamos analisar a estrutura narrativa que sustenta a identidade civilizacional do Ocidente, nesse primeiro canto. Fundamentada em 3 pilares: a razão grega, a fé abraâmica
e o direito romano. Essa matriz revela uma progressão que vai do cosmocentrismo mítico ao antropocentrismo ético, culminando na síntese entre Roma e a tradição judaico-cristã. Os mitos são vistos como expressões das tensões permanentes entre o excesso e medida, destino e liberdade, caos e ordem. A passagem da arché pré-socrática à investigação da psique marca a consolidação de um legado interpretado como um palimpsesto em constante reescrita. O edifício conceitual do Ocidente assenta-se em 3 forças complementares e tensionadas: a Grécia, o berço da razão filosófica, a tradição judaico-cristã, eixo da fé e da ética, e Roma, que, pela lei e pela difusão cultural, universalizou ambas. Essa tríade não é cronológica, mas simbólica. A Grécia legou o método crítico, o judaísmo a unidade divina e a esperança histórica. Roma, o pragmatismo jurídico e a capacidade de síntese. A teogonia simboliza a passagem do caos à ordem. O triunfo de Zeus sobre Cronos representa a vitória da lei sobre a anomia. A divisão de poderes entre os deuses prefigura a especialização política. O roubo do fogo por Prometeu introduz a consciência racional como dom ambíguo, que eleva e condena o homem. A caixa de Pandora mostra que o conhecimento traz sofrimento, e a esperança, única remanescente, torna o fardo humano suportável. Outros mitos reiteram a tensão entre desmedida e medida. O Minotauro nasce da transgressão e deve ser dominado pelo método, o fio de Ariadne. Ícaro simboliza a punição da ambição sem limite. Midas, o desejo que destrói o próprio viver. Édipo, o destino que triunfa sobre a intenção. Narciso e Eco, a alienação e o vazio do amor por si. Medusa, a injustiça do poder que pune a vítima. Perséfone, a reconciliação entre morte e vida. O pomo da discórdia, a origem mítica da guerra e do conflito entre o desejo individual e catástrofe coletiva. Com os pré-socráticos, a filosofia busca a causa primeira da natureza. Em Sócrates, o foco passa do cosmo ao homem. O só sei que nada sei institui a consciência da ignorância como ponto de partida do saber. O diálogo torna-se método de autoconhecimento e sua morte, a consagração da obediência à lei e à razão pública. Platão transforma a herança socrática em doutrina. O mundo sensível é sombra do inteligível. O filósofo deve ascender à verdade e retornar para libertar os demais. A alma é o campo de conflito entre razão e desejo. Em O Banquete, o amor é o impulso de ascensão do sensível ao espiritual. Aristóteles reinsere as formas na matéria, formulando a dialética ato-potência e fundando a observação empírica como método. A narrativa avança para Roma, herdeira simbólica de Troia. O rapto das Sabinas expressa a integração pela força. O estupro de Lucrécia marca o fim da monarquia e o nascimento da república. A expansão romana transforma o poder local em hegemonia e cria o cenário para a síntese final com o cristianismo. A plenitude dos tempos, paz, estradas, administração, possibilita a difusão da nova fé. A tradição judaico-cristã, centrada em Abraão, Moisés e os profetas, introduz a ética da aliança e da providência. O Êxodo consagra a libertação como ato fundante e o Sinai como código moral. Os períodos de cativeiro e restauração reafirmam a fidelidade e a esperança como eixos da história sagrada. Ao reunir mitos, filosofia e religião, o livro mostra que a civilização ocidental se constrói na tensão entre razão e fé, ordem e caos, lei humana e destino divino. O Ocidente é, em essência, a narrativa dessa luta.
a busca incessante pela ordem contra as forças da desmedida. O legado grego do autoconhecimento, o ethos judaico da justiça e a estrutura romana do direito formam o tripé que sustenta essa tradição. Sua verdadeira herança é a capacidade de refletir sobre a própria origem e de recontá-la continuamente. Falamos agora do canto 2. O canto 2 continua a articulação narrativa fundadora do mito grego, a teologia cristã e a razão histórica, usando a figura do poeta como herdeiro e continuador dessa tradição. A obra constitui uma poética da continuidade civilizacional na qual a antiguidade clássica, helenismo, judaísmo e cristianismo formam ciclos independentes que culminam na identidade ibérica e na epopeia das navegações. Trata-se de uma cartografia do Ocidente, uma vulgata de sua história. A invocação inicial às musas não expressa ingenuidade, mas estratégia intertextual. O autor se insere no legado de Isíodo, reproduzindo o gesto fundador da teogonia. Essa abertura funciona como captatio benevolenta. Então, é um captatio ao cânone clássico, conferindo legitimidade ao que segue. O percurso inicial resume a formação do Ocidente, o nascimento dos deuses, o mito, a emergência da razão filosófica, Platão, e a violência fundadora da história, a Guerra de Troia. A menção a Eneida estabelece a linhagem que une Troia a Roma e, por extensão, a Europa. O autor, Roberto Silva, não apenas narra, mas reivindica seu texto como elo entre o épico grego, o destino romano e a herança europeia. Essa segunda parte desloca-se da cosmogonia ao cenário político e religioso. As tensões entre gregos, persas e judeus antecedem o advento de Cristo. A ascensão de Ciro e a libertação dos hebreus evidenciam o diálogo entre poder temporal e providência divina. As guerras médicas e Alexandre o Grande introduzem o tema da resistência do pequeno contra o vasto, central à autoimagem ocidental. O helenismo surge como espaço de fusão cultural, onde ciência e teologia se cruzam. De Euclides a tradução da Septuaginta. O autor destaca o conflito com Antíoco Epifânio e a revolta dos Macabeus como expressão de resistência identitária. A menção às seitas judaicas, fariseus, saduceus, essênios e zelotes antecipa o contexto em que o cristianismo nascerá. Já deixo também a dica de que aqui no canal nós temos uma playlist Lendo a Bíblia, onde você vai encontrar toda essa história contada aqui nos vídeos. Então, o ciclo bíblico da anunciação ao nascimento de Jesus marca a irrupção do Kairos, tempo divino, no Cronos, tempo histórico. A visita dos magos simboliza o reconhecimento messiânico do Oriente, contraposto ao poder violento de Herodes. O ministério de Cristo redefine o conceito de libertação, não pela espada, mas pela compaixão. A crucificação e a ressurreição encerram o drama teológico da redenção. A conversão de Saulo em Paulo anuncia o universalismo cristão e o surgimento de uma nova civilização. Segue-se a decadência imperial e a consolidação da fé. As crises políticas romanas e a destruição do templo marcam a separação entre judaísmo e cristianismo. A era dos bons imperadores antecede a perseguição final sob Diocleciano. A conversão de Constantino transforma a cruz em símbolo de poder e aliança. A descoberta da Vera Cruz por Helena e a oficialização do cristianismo por Teodósio encerram o ciclo pagão e inauguram a cristandade. A referência a Santo Agostinho e a Cidade de Deus mostra a maturidade intelectual do autor. O fim de Roma não é queda, mas transição. A Cidade de Deus sobrevive à ruína da cidade terrena. O último segmento articula 3 eixos: a etimologia clássica,
o legado textual e a fundação medieval da Europa. A análise etimológica demonstra a permanência das categorias gregas no vocabulário científico e filosófico ocidental. A Vulgata aparece como instrumento central de preservação textual e doutrinária. A conversão de Clovis, a evangelização dos bárbaros e o papel dos monges, Boécio, Casiodoro, consolidam a continuidade entre o mundo antigo e o feudalismo. O cristianismo, longe de destruir o legado grego-romano, o preserva e o transforma em fundamento moral da Idade Média. A narrativa culmina na Reconquista Ibérica e nas navegações portuguesas. A união entre fé e Estado, simbolizada na Ordem de Cristo, confere às expedições um sentido espiritual, não apenas econômico. A viagem de Cabral é apresentada como desígnio providencial. A cruz constantiniana fincada no Novo Mundo. Esse livro demonstra amplo domínio histórico e teológico. E eu recomendaria ele para você que não entende absolutamente nada de mitologia, entre outros assuntos, como porta de entrada para você estudar todos esses assuntos, porque aqui você tem uma síntese de tudo isso. Mas mais que narrativa, ela propõe uma macrovisão da civilização ocidental como continuidade progressiva. Cada época é um degrau da anterior, culminando na missão cristã lusa. O livro revela um autor capaz de articular mito, história e fé em uma síntese que reinterpreta o destino do Ocidente e merece estudo mais profundo dentro da tradição historiográfica cristã. Ao final da leitura de Memórias Ocidentais, confirma-se a tese inicial. A obra de Roberto Silva é uma intervenção crítica e singular no cenário literário contemporâneo, ultrapassando os limites do gênero memorialístico. A escolha pela poesia, especialmente pelo heptassílabo, de tom lírico e popular, que remete a Camões e à tradição dos menestréis, não é mero recurso formal, mas uma exigência estética. Roberto Silva parte da convicção de que a memória do Ocidente, do pensamento pré-socrático ao épico das navegações, só pode ser expressa plenamente pela síntese e pela força simbólica do verso. A poesia aqui atua como arqueologia da memória, revelando os mitos, crenças e conflitos que moldaram a nossa civilização. Diante da fragmentação das narrativas históricas atuais, Memórias Ocidentais se afirma como um projeto de totalidade, uma suma poética das heranças helênica, romana e cristã que fundam o Ocidente. O maior mérito de Roberto Silva está em converter o ensaio histórico e filosófico em canto universal, mostrando que a história ganha precisão quando se torna música. Também aqui deixo o agradecimento à Vilma Birelli, que me deu este livro de presente e me convidou para ir ao lançamento. O livro propõe uma reflexão essencial. A verdadeira memória não é o simples registro de fatos, mas a recriação poética dos temas permanentes. Memórias Ocidentais demonstra que a literatura, no ponto em que se une história, filosofia e poesia, continua sendo o lugar onde o homem contemporâneo pode reencontrar, com prazer e profundidade, o sentido e a beleza de sua origem. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.